Olá, eu sou João Paulo Quintela, apresentador do Maestros da Bola. E hoje a gente começa mais um episódio falando com Paulinho Kobayashi. Ele que fez história no futebol brasileiro como atleta, passou por nosso estado, inclusive, e agora dá um baile como técnico de futebol. Fala, meu parceiro. Falamos que você pendurou as chuteiras em 2009, mas já iniciou um novo trabalho, um novo projeto aí para a sequência da sua carreira. Isso aí foi outro sonho realizado, né? Porque eu também, pelo fato de eu gostar muito parte tática, eu via os treinadores que eu trabalhei e aí eu falava, rapaz, eu queria ser como esses treinadores, né? E aí quando eu estava parando de jogar futebol, inclusive antes de ir para o Bragantino, eu já estava querendo ser treinador, né? Quando eu tive o convite, eu falei, eu vou encerrar assim, mas eu vou dar início à minha profissão nova, que eu acredito muito, que era ser técnico de futebol. E foi quando eu fui estudar. Tirei os cursos do campeonato da Federação Paulista, né? O Citrefesp, estudei, tirei o curso. Depois eu tive a oportunidade de ir para o Bahia, ficar lá um mês com o Galo, fazendo estágio. No Santos, quando eu voltei, quer dizer, eu ainda já comecei como treinador, por incrível que pareça. Eu acabei no estágio e já tive um convite da Portuguesa Santista. Porque a minha dúvida era, onde foi que você foi auxiliar? Eu não estava encontrando na história, de fato. Não, eu não tive essa oportunidade de ser auxiliar logo de cara, né? Porque eu já tive o convite para ser técnico, né? Porque o fato talvez de eu ter jogado em Santos, na Portuguesa Santista, que eu também joguei na Santista, as pessoas viram, talvez, a minha postura, e já entenderam que eu poderia ser um treinador logo de cara. E eu tive a oportunidade de fazer os últimos 4 jogos da Portuguesa Santista. E por incrível que pareça, dos 4 jogos, o primeiro jogo foi contra o Red Bull, que já tinha sido praticamente campeão. E os outros 3 jogos eu ganhei os 3 seguidos. E estava praticamente já rebaixado, eles achavam que ia rebaixar. E eu praticamente quase que livrei o time ali do rebaixamento, né? E aí foi onde marcou muito para as outras pessoas. E aí comecei os convites para ser treinador, né? Da Portuguesa Santista, eu fui para Francana, eu fui para Taquaritinga, e aí comecei a rodar em São Paulo, em alguns clubes de São Paulo. Mas nesses intervalos, né? Porque nem sempre a gente conseguia trabalhar um ano. E aí nesses intervalos eu estava em Santos, aí eu fiz estágio com Vanderlei Luxemburgo, fiz estágio com Dorival Júnior, fiz estágio com Muricy. Então, assim, eram pessoas que eu estava vendo que seria interessante eu aprender um pouco, né? E eu fiz esses estágios todos, foi quando eu tive o convite para trabalhar na Penapolense, para ficar fixo. E foi a única vez que eu praticamente fui auxiliar, que eu cheguei lá como auxiliar do Narciso, depois o Narciso saiu, chegou o PC Guzmão. Certo. E aí eu fiquei um período com o PC Guzmão, mas como o presidente tinha feito o convite para que eu ficasse fixo, ali eu continuei com o meu trabalho como treinador, né? Então a minha passagem como auxiliar mesmo, eu acredito que deve ter durado 1 mês e meio, 2 meses no máximo, né? Me tira uma dúvida, Paulinho. Você falou que fez estágio, né, com Luxemburgo, Dorival, Muricy, só feras, né? O que é esse estágio exatamente, né? Como é que você chega até o clube ou até esses profissionais qual é a tua função ali? É só observar, é anotar, enfim, como é que funciona esse estágio? Assim, na verdade, quando eu fui com o Galo, eu conversei com ele, nós tínhamos jogado juntos, né? E lá no Bahia eu até participava dos treinamentos, ajudava a montar o trabalho, observava, lógico, né? A condução, porque eu falo assim, ser técnico de futebol, você nem sempre o ex-atleta, ele está capacitado a ser técnico de futebol. Tampouco o acadêmico, ele está mais capacitado porque ele estudou. Então, assim, é um conjunto de coisas que faz com que um técnico saiba conduzir, porque acho que o maior segredo do técnico de futebol é saber lidar com o grupo e tirar o máximo do atleta. Então, assim, quando você tira o máximo do atleta, você consegue conduzir um grupo, não simplesmente entender da parte tática. Porque a parte tática, até mesmo qualquer um torcedor mesmo vai ver, vai entender que é 4-4-2, 3-5-2, 4-2-3-1. Então, assim, varia muito, só que você precisa trabalhar em cima disso. Você precisa tirar do atleta
o melhor dele nas funções. Às vezes num sistema, às vezes no outro, dentro do campo mesmo do jogo, você consegue mudar o sistema. Para isso você tem que ter um entendimento, mas saber colocar para os atletas esse entendimento e eles vão fazer. Então eu falo assim que o segredo talvez de ser técnico de futebol não é ser ex-atleta, tampouco estudar. É você saber lidar com essas pessoas e tirar o máximo deles. E foi onde eu comecei a fazer esses estágios, olhando e observando como que eu vou passar para esses atletas, como que você vai conduzir um grupo, porque não é fácil conduzir um grupo. Você lidar com uma pessoa, duas, você tenta ali entender a cabeça de um, a cabeça de outro. E no futebol não, no futebol você tem que lidar com 28, 30, 35 e entender que cada um tem uma cultura, cada um tem uma criação, cada um tem um pensamento, todos querem jogar e você não consegue colocar 30 para jogar, né? Você tem que colocar 11 e vai entrar 5. Então tudo isso você tem que saber tirar deles e fazer com que eles estejam sempre motivados. Porque se você não tirar essa motivação deles, você não vai conseguir produzir. Então eu procuro dar essa motivação, eu procurei aprender como lidar com tudo isso, para que eu pudesse colocar nos treinamentos o meu conhecimento. Então tem coisas que eu falo assim, que às vezes o acadêmico fala, não, eu estudei, eu sei, mas eu sinto o cheiro do vestiário. Eu sei quando ele chega com a cara dele cansado, eu falo, ele não vai aguentar voltar, porque eu já senti isso. Então tem coisas que a gente já sentiu e já sabe. Às vezes você precisa do GPS, porque eu estudei aquilo, eu sei que ele está passando já da quilometragem, das ações que ele teve, mas não é só isso, porque às vezes ele passou da quilometragem, mas ele está inteiro. Sim. Ele ainda quer mais. E aí se você tirar isso dele, às vezes você está matando um atleta talvez pela ciência. E aí não que a ciência não faz parte, muito pelo contrário. Eu sou muito a favor da ciência. Eu acho que é importantíssimo. Tem que estar linkado uma coisa a outra. Mas eu sinto o cheiro, né? Eu já senti aquilo, eu já voltei para um vestiário, às vezes com a torcida me xingando e eu já estava cabisbaixo. E aí eu sei que aquele atleta não vai conseguir voltar. Por mais que ele tenha corrido pouco, por mais que ele não tenha jogado futebol, mas eu sei que psicologicamente ele não está preparado para jogar contra uma torcida adversária que está xingando ele, ou que está brigando com ele, ou que está pegando o pé dele, e ele erra um passe, erra 2 passes, e eu sei o que é isso. E essa leitura é interessante porque às vezes nem o atleta sabe disso. Não sabe. Acha que não, vou para resolver, agora eu vou dar a volta por cima, mas psicologicamente por estar abalado, né, tem essa barreira e às vezes não consegue. Perfeito. E o técnico, pela experiência de campo, vida na vida, como eu costumo falar, consegue fazer essa leitura, né? Perfeito, é exatamente isso. Que muitas vezes acontece que o estudo não me traz isso, mas a minha experiência que eu tive, a minha vida dentro de campo, eu sei que às vezes ele não vai conseguir jogar. Porque já aconteceu, às vezes você entra em campo, a perna treme, você fala, rapaz, e agora? E aí se você não tiver a personalidade, você começa a errar um passe, 2 passes, 3, aí você pode tirar do jogo que você não vai conseguir mais. Então essa experiência eu tinha. E aí eu precisava estudar. E aí eu fui buscar. Nos estudos, eu tirei a licença A, tirei a licença Pro da CBF também. Então eu tenho essas licenças também, não só da Citrefesp de São Paulo, e não só também do CREF, eu tive o provisionado também do CREF, fui estudar também, mas isso tudo, lógico, traz um conhecimento, né? Mas essa experiência que a gente tem é além, né? Então eu consegui juntar as duas coisas, isso daí que me ajudou bastante. Então esses estágios que eu fiz com os outros treinadores era a maneira de conduzir, e isso me ajudou bastante. E lógico, eu tenho conhecimento tático, né, que muitas vezes você vê como é que um faz, como é que o outro faz, o trabalho tático de um, de outro, a experiência que eu tive lá atrás com os outros treinadores, claro. Em termos de palestra. Eu até tive um treinador, não vou citar o nome dele, lógico, mas eu ficava na palestra 1h45, chegava uma hora que os atletas estavam se mexendo, que já não aguentava mais, né, os outros estavam com sono e um ficava tentando abrir o olho para não dormir na palestra. Então você acaba aprendendo tudo isso
para ter uma palestra um pouquinho mais enxuta e poder passar para os atletas tudo aquilo que você quer. Então, não só dentro de campo, mas aquilo que eu falo, você tem que extrair algumas coisas nesses estágios, até mesmo no estudo, para que você possa colocar em prática tudo isso daí para os atletas. É um combo, né? Você não vai conseguir levar toda a bagagem, mas você vai pegar aquilo que você entende que funcionará melhor com o seu estilo, com a sua característica e colocar em prática. É um combo mesmo. É a experiência do campo, é o estudo que é fundamental. A gente não pode esquecer da experiência, mas também não pode esquecer do estudo, com né? certeza. Esse combo, essa junção que é fundamental. E, como você falou, para além disso também, que é a gestão de grupo. Isso hoje faz toda a diferença. Por isso, talvez, que os técnicos hoje tenham estado mais presentes, né? Tenha conquistado um pouco mais de espaço na mídia, enfim, por conta dessa gestão também. E esse combo, experiência, estudo e gestão. Perfeito. É assim que eu entendo o futebol. Não é simplesmente, é um ex-atleta, jogou futebol, pode ser treinador. Muitos amigos ex-atletas não têm esse perfil. Sim. De ser treinador, de ser um líder. E até a gente estava conversando lá, eu e o Marcos Gaúcho, e ele falou assim, o Paulinho era um líder dentro de campo, ele já era treinador. Porque além dele conseguir fazer a parte dele dentro de campo, às vezes ele ajudava, posicionava um, posicionava outro, falava com a liderança dele. Então, assim, eu entendo que me ajudou muito essa liderança a hoje ser um técnico de futebol. Lógico, eu tenho muito que aprender, a minha caminhada ainda é longa, né? Hoje eu ainda sou jovem, um treinador, por ser treinador eu sou jovem, talvez como atleta eu parei com 39 anos, eu já era aposentado já, né? Mas eu entendo assim que todos os dias nós aprendemos um pouco. Esses meninos me ensinam muito no dia a dia, não é porque eu tenho essa experiência que eu não aprendo. Eu aprendo sim com eles, a conviver com eles, a entender o pensamento de cada um, a perceber que às vezes eu preciso mudar a minha maneira. Já mudei muito, sabia? Sim. Como treinador. Eu era um pouco mais rígido, eu era um pouco mais... Hoje não, hoje eu procuro entender eles, para que eu possa extrair algo deles. Eu não posso ser um ditador, porque quando você, lógico, você tem que ter umas cobranças às vezes, que você tem que ser um pouco mais duro, mas você tem que entender também que às vezes tem uns que não pode ser tão duro assim. Tem uns que você tem que ser mais, meu filho, vem aqui, passar a mão na cabeça e tal. Então, esse entendimento, nós que temos que tirar. São temperamentos diferentes, né? Cara, tu chegaste a ser técnico do Altos do Piauí, inclusive sendo campeão, né? Eu fui bicampeão. Bicampeão. Levou o Altos para a Série D, se não me engano? Sim, para a Série D. D. Eu não consegui o acesso lá, porque eu saí antes também, né? Mas... lá foi o primeiro título do Altos, né, como profissional, né? Eu cheguei, inclusive foi onde eu comecei a vir para o Nordeste, que eu tive uma passagem pelo São José de Ribamar e levei o São José também à semifinal do Campeonato Maranhense. Isso, Campeonato Maranhense, sim. Cheguei à semifinal, foi onde eu recebi o convite do Altos. Sim. E o Altos eu tinha visto jogar e achei um time muito interessante e pela dificuldade que tinha o Maranhão, não costumo sair antes, mas a dificuldade que tinha o São José de Ribamar, trabalhei praticamente ali 3 meses e meio de graça, sem receber nada, e de repente eu recebi um convite do Altos, que eu vi que era uma equipe que era qualificada, tinha perdido o primeiro turno, precisava ganhar o segundo turno para ir para a final. E quando eu cheguei, a primeira coisa que eu falei para o presidente, presidente, na verdade o senhor tem aqui uma Ferrari, e o que falta é um motorista. E eu cheguei para ser esse motorista, então o senhor pode ter certeza que a gente vai chegar lá na frente e vai conseguir o título. Foi onde nós conseguimos ganhar o segundo turno, fomos para a final e fomos campeões. E ali nós fizemos a Série D. No outro ano eu tinha saído do Altos, ele fez a mesma coisa, ele foi atrás de mim porque tinha perdido o primeiro turno. Eu voltei, ganhei o segundo turno e ganhei o título também. Então fui bicampeão na sequência de um ano 17 e 18. E aí voltei de novo na Série C. O Altos eu tive 3 passagens, que praticamente estava caindo também da Série C. E eu livrei da Série C e quase que nós classificamos ainda, se tivesse ganho talvez do Paysandu em casa, nós tínhamos ido para o último jogo com chances de conseguir ir para o mata-mata do acesso. Show! Rodou o Brasil, rodou o Nordeste em especial
até chegar no Floresta, né? Floresta e Ferroviário, você também treinou esses times aqui no nosso estado. Então vamos aí por etapa, vamos falar um pouco sobre a tua experiência também no Floresta. O Floresta foi uma aposta até mesmo do Diego, que ele não conhecia o meu trabalho a fundo, né? Vir aqui, eu cheguei aqui talvez com o aval do Marcelo Chamusca, que ele já conhecia, o preparador físico dele também, era amigo do Diego, e o Diego apostou. Vamos ver, o jovem, estudioso, conhecedor, jogou futebol, e aí aqui eu consegui fazer um bom trabalho também com garotos, porque praticamente ali não tinha nenhum atleta experiente. Eu trouxe 2 atletas, que a princípio, né, que foi o Marconi e depois o Tavares, foram os 2 que iniciaram. Conseguimos fazer um bom trabalho, talvez nos primeiros jogos não, mas como ele viu que o dia a dia era bom, nós conseguimos o segundo turno já melhor, o segundo turno não, na classificação, né? Quando nós classificamos, passamos, aí sim, nós fizemos, chegamos na semifinal, perdemos para o Fortaleza, se não me engano. Também foi um trabalho muito bom, só que no Brasileiro nós iniciamos também, conseguimos passar a primeira fase, e eu tive um convite para ir para o Imperatriz, que lá também, como técnico de futebol, foi marcante para mim. Lá eu cheguei no time também na Série C, na zona de rebaixamento, conseguimos ganhando, inclusive o Ferroviário estava em segundo nesse ano 2019, estava muito bem, e o Imperatriz estava na zona de rebaixamento. Nós conseguimos subir, aí o Ferroviário já não conseguiu. No final nós classificamos para o mata-mata, infelizmente nós pegamos Juventude, né? E inclusive o jogo foi 0-0 em Imperatriz, tínhamos a possibilidade de ganhar, mas lá nós perdemos. E eu falo que você tirar um time da zona de rebaixamento e classificar numa Série C é um feito muito difícil, e principalmente pela competição, né? Então foi um trabalho muito bem feito no Imperatriz. Então assim, aqui o Ceará, o Maranhão, para mim tem sido a minha casa. O próprio Piauí, né? Então são 3 estados aí que marcou muito na minha vida como técnico de futebol, né? E o Floresta para mim foi muito marcante, porque me deu a oportunidade de fazer um bom trabalho, porque a estrutura do Floresta é maravilhosa. Então eles me deram essa oportunidade de conseguir com garotos, coisa que eu ainda não tinha tido essa experiência, né? Eram tudo jovens, tudo meninos, e conseguimos fazer um excelente trabalho. Então eu agradeço bastante ao Diego, ao seu Teixeira também, que me deu essa oportunidade, né? De conseguir fazer um ótimo trabalho. Infelizmente eles me tiraram, foi o acesso, né? Que eu estava no América de Natal, e aí nesse jogo de mata-mata eles acabaram subindo e eu fiquei no caminho com o América. Cara, vamos falar agora de Ferroviário, tá? Você como técnico do Ferroviário, mas deixa um abraço aqui para o Evandro Ferreira Gomes. Um abraço para ti, está aqui comentando a foto que foi postada do Paulinho Kobayashi. Chateaubriand também, um abraço, meu irmão. Hugo do Vale, Josué Mendonça, Major Machado, toda essa rapaziada que nos acompanha aí, que não está ao vivo, né? Mas está mandando mensagem para Paulinho Kobayashi. E Ferroviário, meu irmão? Teve a primeira passagem, hoje técnico do Ferrão. Fala um pouco também nesse momento. O Ferroviário, assim, a primeira passagem que eu tive no Ferroviário foi no sentido de realizar um desejo que eu tinha pela dimensão que era o Ferroviário, e eu entendia que se eu fizesse um bom trabalho, a minha vida profissional ia mudar. Seria um divisor de águas para mim, o ano passado. Só que infelizmente não aconteceu. Teve alguns problemas, já passou, e eu fiquei, lógico, muito triste, muito chateado, porque sabe quando você aposta, que você fala assim, a minha esperança é esse clube, porque esse clube é grande, então ele vai me dar uma oportunidade de mostrar o meu trabalho. E eu não tive essa felicidade de dar sequência no meu trabalho, mesmo porque eu cheguei no tiroteio, eu falo assim que eu cheguei praticamente tendo que trocar o pneu com o carro andando, e aí eu não consegui. E quando eu tive o prazer agora de voltar, quando eu recebi o convite do Raul Santos e o presidente Adelso também, me deu esse aval para que eu pudesse voltar, que ele viu o que aconteceu no ano anterior, eu vim feliz, podendo realizar aquele desejo que eu tinha de um ano atrás, que eu falei, esse clube vai me dar
a oportunidade de fazer a diferença na minha vida profissional. E esse ano para mim foi abençoado. Que esse campanha, ano, viu, cara? eu realizei realmente aquilo que eu queria, que eu desejava, porque eu sabia a grandeza do Ferroviário. Eu sabia que o Ferroviário iria me proporcionar algo grande. Pode ser que eu ainda não chegue na Série A, mas eu falo que o meu divisor de águas vai ser o Ferroviário, pela grandeza do Ferroviário, pelo que nós conseguimos fazer esse ano no Ferroviário, tanto na Copa do Nordeste e até o próprio estadual. Fizemos um time competitivo, fizemos um time que jogou bonito, não foi simplesmente, não, vamos jogar a Copa do Nordeste, vamos se defender e vamos deixar de jogar a própria Copa do Brasil, que nós conquistamos, e depois pegamos o Grêmio. E o Grêmio lá, nós fomos muito elogiados. Verdade. Porque eles falaram assim, é um time que competiu, Verdade. que jogou futebol. Não foi um time que se defendeu, que ficou com medo, não foi aquele time que veio e bateu. Não, foi um time que jogou futebol. Então, por isso que eu falo, nós conseguimos montar uma equipe, eu falo que esses atletas aí são sensacionais. Para mim, esses atletas aí foram fantásticos. E eu agradeço a esses atletas por tudo que eles fizeram. E principalmente ao Ferroviário por me dar novamente a oportunidade de mostrar o meu trabalho. Então, o Ferroviário para mim é minha casa. Eu posso sair, mas pode ter certeza que é um lugar que vai ficar marcado para mim. Assim como o América ficou marcado como atleta, o Ferroviário vai ficar marcado para mim sim como técnico de futebol. Sensacional. Cara, esquecendo um pouco as polêmicas do passado, como estão os preparativos para o Ferroviário na sequência da temporada? Eu também estou acreditando muito, porque assim, eles me deram a oportunidade de renovar meu contrato, de permanecer, dar sequência num trabalho, ficaram praticamente com 85% a 90% do elenco, estamos reforçando, estamos trazendo alguns atletas pontuais, lógico, a dificuldade financeira existe, por mais que conseguimos aí essas premiações aí que trouxe caixa para o Ferroviário, mas as dívidas do passado, às vezes o torcedor fala, ganhou dinheiro e tal, e não sei o quê, mas não sabe que o clube tem dívidas. Não sabe que o clube tem que pagar as dívidas. Então, essa dificuldade existe. Só que assim, está conseguindo administrar de uma maneira que, a princípio, não está deixando faltar. O salário está em dia. Eu pedi algumas coisas ali que pudesse ser feito no clube, porque assim, não é para mim, é para o clube. Então eu vejo uma mudança, uma transformação no próprio clube, dentro do clube, que eles estão vendo a necessidade e estão realizando, estão fazendo. Então eu entendo que essa diretoria está nos ajudando e nós precisamos agora, com esse projeto, conseguir fazer com que o Ferroviário volte à Série C. Então esse é o meu objetivo hoje, conseguir levar o Ferroviário à Série C. Então o trabalho vai ser feito justamente com esse objetivo maior, que é levar o Ferroviário à Série C. Sensacional. Cara, a gente vai entrar agora no quadro Bate Pronto, tá? Eu faço uma pergunta, uma frase, e você responde com aquilo que vem na sua mente, no seu coração. Pode ser? Pode, vamos embora. Tá preparado? Vamos embora. Bate Pronto com meu amigo Paulinho Kobayashi. Roda a vinheta. Começando agora, Bate Pronto com Paulinho Kobayashi, atualmente técnico do Ferroviário. Vamos lá, campeão? Bora. Qual o teu ídolo no esporte? Zico. O Zico. Zico, para mim, ele foi fantástico. Ele que iniciou a minha vida como atleta, né? Que eu falei, rapaz, quando eu vi aquele ídolo jogando, para mim foi onde eu iniciei a minha vida. Eu falei, não, eu quero ser igual esse jogador aí, de verdade. É um monstro, como ser humano, como desportista. Ser humano, né, desportista também, ele é fantástico, né? Eu tive até o prazer de fazer um jogo lá com o Neymar, que foi uma festa que teve na Praia Grande. Eu conseguia tirar uma foto com ele. Ele fala, não, o ídolo eu tenho que tirar foto. Então nós temos que ter humildade também de falar assim, não, é meu ídolo, eu vou tirar uma foto com ele. Eu tive o prazer de tirar uma foto com o Zico, que eu, aos 12 anos que eu falei da Copa de 82, para mim ele foi fantástico e eu vi ele jogar, eu queria ser um Zico, não consegui, mas tá bom, como Paulinho Kobayashi. Um técnico que te inspirou? Cilinho. O Cilinho para mim foi aquilo que eu falei da Portuguesa de Esportes. Ele taticamente, ele planejava um trabalho tático e falava, vai acontecer isso daqui no jogo, então nós vamos ter 2 oportunidades e a gente não pode desperdiçar. Chegava no jogo, rapaz, parecia que ele tinha desenhado, ele desenhou o que acontecia, parecia que ele conhecia o adversário. E eu falei, que técnico é esse? Um dia eu vou ser técnico.
e eu quero ser igual a esse Cilinho. Então ele para mim foi o técnico que marcou na minha vida. Tive muitos técnicos, né? Eu seria injusto se eu falasse que ele foi o melhor, mas ele foi inspiração para ser técnico de futebol. Qual time? Português de Esportes, em 93. Qual momento que você gostaria de reviver? Eu sei que tem inúmeros momentos, mas escolhe um pra gente. Bom, eu acho que, como todos falam que o Santos foi o divisor de águas, onde eu surgi, né? Então eu gostaria de até mesmo homenagear o Santos, que é a semana que o Santos completou 111 anos. Eu gostaria de reviver, talvez, tudo aquilo que eu vivi no Santos, que talvez pela minha inexperiência eu não dei tanto valor quanto eu deveria dar. Porque eu queria só jogar futebol, meu negócio era jogar futebol, eu não pensava na grandeza, onde eu estava, por exemplo, né? Às vezes você está num castelo, você fala, não, eu gosto desse quartinho aqui, e não aproveitou o castelo. E ali o Santos eu não aproveitei, talvez, o que eu deveria pela grandeza do Santos, que eu fui muito simples e não usufruí, talvez, da dimensão e da proporção que o Santos me oferecia. Legal, quase 20 anos de profissional, um momento difícil na carreira. Eu acho que difícil foi justamente ali no Santos, quando eu tive a oportunidade de ir para o Japão. Eu, por inexperiência, quis jogar. O seu Pepe, que era meu técnico, ele me levou num jogo que era um clássico, ia ter contra o Corinthians, ele falou, Baixinho, ele chamava de Baixinho, né? Baixinho, vai para casa, vai despedir da tua família que nós vamos para o Japão. E o meu sonho era ir para o Japão. Talvez pela descendência, né? O meu sonho era ir para o Japão e jogar no Japão. E eu não sabia, né? E um jogo contra o Corinthians ia ter aspirantes. E o seu Pepe falou, você não vai jogar nem aspirante nem no profissional, vai direto para o aeroporto. E aí um companheiro de trabalho falou, não, pede para o seu Pepe, que ele é seu pai, para jogar no aspirante. E eu joguei no aspirante e machuquei com 15 minutos. 15 minutos de jogo, eu tive uma torção no joelho. E o seu Pepe falou, aí eu tive que sair do jogo, no intervalo chegou o profissional, e aí seu Pepe falou, Baixinho, o que você foi fazer, rapaz? Você vai para o Japão desse jeito, você precisa fazer um jogo que você está vendido. O Santos ia te vender para o Japão. E era a realização do meu sonho, de ir para o Japão e quem sabe jogar no futebol japonês. E lá eu não tive essa oportunidade, então foi uma coisa que marcou muito para mim, assim, que hoje eu me arrependo de ter feito o que eu fiz, de ter jogado futebol no momento que eu não deveria. Poxa vida, cara. Uma resenha do maestro Paulinho Kobayashi, ou sua, ou de alguém que você conviveu lá, uma resenha, um momento... Rapaz, são tantas resenhas para eu lembrar agora das resenhas, é complicado. O Neto até me complicou um tempo lá no programa dele que eu fui também. Falei, não, essas resenhas aí não dá certo para mim, não. Tô fora, hein? Tô fora dessa resenha dele aí, né? Mas a resenha, acho que é a vivência do futebol. Você conhece muitas pessoas e você acaba aprendendo desde a humildade até mesmo da soberba. Então eu falo assim, eu aprendi essas coisas a ficar no meio do caminho. Nem tão pouco e nem muito. Porque quando você exagera demais, você ultrapassa os limites, que você tem que ter os seus limites. E quando você deixa demais, é aquele negócio, você abaixa, aparece eu. Então você não pode ser muito soberbo, tão pouco humilde demais. Então eu acho que na vida a gente tem que achar esse meio termo, e eu procuro, na medida do possível, ser o mais humilde possível e menos soberbo do que deveria. Então a gente tenta equilibrar, e é assim que eu levo a minha vida, procurando ajudar aí quem a gente pode. E, infelizmente a gente não pode ajudar todo mundo, mas nós temos que ter a humildade e saber que quando você estende uma mão, você não pode estender de olho no que você está fazendo, e sim estender a mão de coração, e é o que eu procuro sempre fazer. Show! Para finalizar, o que o futebol significa para Paulinho Kobayashi? A minha vida. A minha vida sem o futebol, eu acho que eu não sou nada. Esse sacrifício que eu faço de vir para cá e deixar minha família, isso mostra o amor que eu tenho no futebol. Porque não é fácil você largar os filhos, largar a esposa, família, casa, cachorro, gato, mas você viver essa vida que eu vivo. Eu vivo, às vezes, até mesmo muito solitário de família, porém preenchido
o coração do futebol, que é minha paixão. Futebol para mim é paixão, é tudo. Eu faço com amor. Eu falo para os atletas, falo assim, ó, eu deixei a minha família lá, mas vocês são meus filhos. Então eu tenho filhos, aqui lá eu tenho 2, aqui eu tenho 25. Então eu estou com a minha família aqui. Então eu vivo aqui com amor. Independente do clube onde eu estou, o futebol para mim é amor. E eu procuro passar isso para os atletas, porque quando você faz tudo que você faz com amor, as coisas acontecem. Então eu procuro viver a cada momento que o futebol me proporciona, porque futebol para mim é tudo. Show de bola. Meu irmão, muito obrigado. Mais um episódio sensacional. A tua história é brilhante, é extraordinária e motiva a gente continuar servindo a história do esporte cearense. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade de poder falar um pouco da história do Paulinho Kobayashi, que nem todo mundo conhece, mas falei um pouquinho dessa história. E a gente segue a vida aí, se Deus quiser, por muitos anos aí dentro do futebol, porque é tudo que eu tenho. Eu não tenho nada para oferecer, só o meu conhecimento e, quem sabe, fazer a alegria do torcedor, hoje do Ferroviário. Então, eu quero passar para o torcedor do Ferroviário que eu estou de corpo e alma e vou me entregar para que a gente possa conseguir o sucesso esse ano. Show de bola! Conversamos com Paulinho Kobayashi. Um abraço para todos que nos acompanham. Convido você para chegar nas redes sociais, @maestrosdabola. E um abraço para todos que fazem a TV Câmara Fortaleza, um apoio, um suporte sensacional, tá bom? Eu me despeço por aqui, fique você e toda a sua família na paz de Cristo e lembre-se, seja memorável sempre. Valeu!